Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É uma pergunta relevante que eu sempre faço, porque se você identificar esses dois sentimentos no mercado, certamente você fará parte do grupo seleto que tem resultados no mercado de criptoativo e se destacar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro no mercado. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro e por aqui nós alinhamos a análise técnica e de sentimento do mercado de forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje nós vamos estar analisando o preço do Bitcoin em tempos gráficos maiores, tentar entender se esses últimos movimentos mudou alguma coisa na nossa teoria, na nossa tática de investimento, tentar entender se mudou a sua tendência majoritária ou se ainda permanecemos numa tendência de alta e no bull market. Também buscar as regiões em que não podemos perder e estar estudando essas regiões em que seria relevante se manter acima para continuar a manutenção dessa alta. Aproveitar também para analisar o sentimento do mercado, que é a proposta oficial do canal. Mostrar algumas regiões também de liquidez em que o preço tende a ir buscar com uma região magnética, onde o preço encontraria bastante liquidação no médio e longo prazo e tentar entender as probabilidades, as possibilidades do preço voltar a essas regiões. Vamos também estar falando um pouco da análise macroeconômica e o cenário em que se encontramos sobre a queda do juro americano ou a possível manutenção dos valores atuais. Falar um pouco também do calendário econômico dessa semana que trará dados importantes sobre o mercado de trabalho e como tudo isso pode afetar os nossos investimentos. Então, sem mais delonga e sem vinheta, bora para a análise de hoje. Então vamos estar começando aqui no tempo gráfico de um mês do Bitcoin. Como eu havia dito alguns vídeos atrás, eu acredito que estamos dentro de uma tendência de alta totalmente saudável. Estamos ainda formando topos e fundos ascendentes desde o fundo aqui de 2023, né? E desde do mês aqui de julho, basicamente estamos lateralizando dentro dessa última vela. Tivemos um falso rompimento para cima dessa região, e também tivemos um falso rompimento para baixo, falso rompimento de cima e um falso rompimento para baixo. Basicamente, eu acredito que estamos em um padrão de equilíbrio aí, de lateralização, em que enquanto estiver acima das médias de 200 períodos do diário, enquanto ele estiver acima dessas médias aqui, igual está se testando nesse momento, eu ainda consigo acreditar que estamos dentro de um padrão de equilíbrio, um padrão de acumulação para novas retomadas de alta, quem sabe, ainda esse ano. No semanal, seria interessante que se mantesse também, inclusive acima dessa região que está permanecendo agora. Essa região é importante porque ela é basicamente o outro topo que o preço atingiu nessa região aqui em maio e agora está retestando. Então, seria muito significativo se o preço se mantesse nessas regiões para mim. Se começar a perder essas regiões, eu já começaria a ficar preocupado porque eu entraria numa confluência com essas duas médias de 200 períodos do diário, a média simples e a exponencial. Então, enquanto ela permanecer acima dessas médias ou lateralizando em cima dessas médias, eu continuo acreditando que nós estamos em um padrão de equilíbrio, com um padrão de acumulação para novas retomadas de alta. O que seria péssimo para o movimento e para a manutenção da alta. Se nós perdêssemos esse canal, essas duas médias, voltasse a retestar ela e perdesse os novos fundos. Isso alinhado com um volume significativo, alinhado também com o sentimento do mercado, alinhado com outros fatores, né, que precisamos analisar dia após dia. Mas o primeiro ponto que começaria a ficar bem ruim para a nossa tendência é perder essas médias de 200 períodos do diário. Perder essas médias de 200 períodos do diário, na maioria das vezes, não traz bons movimentos no médio e longo prazo. Aqui nós, de fato, não perdemos, não formamos exatamente um pivô, porque todas as vezes que ela perdia essas regiões, ela demonstrava força. Demonstrava força. Aqui foi talvez a armadilha que foi armada aqui para os ursos e já voltou com uma força também significativa. Então, se nós começarmos a ver perder essas regiões atuais, formando um pivô de baixa, eu vejo uma boa probabilidade de vir retestar essa base dessa cunha megafone desde 2023 e talvez existiria sim uma boa possibilidade de dessa vez não segurar, porque nós sabemos que a maior probabilidade nesses canais é que ele venha romper para baixo. Existe aí pelo menos 70% de chance desses padrões aqui ser rompido para baixo. Então, se viesse ser rompido para baixo, poderia sim trazer o Bitcoin facilmente na região ali de 75 mil dólares. Então, não seria interessante, o primeiro ponto, não seria interessante começar a perder essas regiões atuais e formar um pivô de baixa aqui abaixo das médias de 200 períodos. Posterior, para quem gosta mais de se expor ao risco,
A última região assim significativa mesmo de suporte seria a região aqui do 100K, além de ser um suporte psicológico, foi a região dos fundos também praticamente desse último movimento, em que o preço veio até os 102 mil dólares. Mas se começar a perder essas regiões de 102 mil dólares, a minha visão fica bem preocupante, porque foi uma agulhada muito forte, foi um movimento muito forte que liquidou muita gente. Então, se isso não formar de fato um fundo significativo, eu não acredito que dessa vez vai segurar nessas regiões desse canal de alta. E eu acredito sim na possibilidade de nós estar vivendo o final do movimento, né, do ciclo de alta e buscar até as regiões dos 75 mil dólares. E isso certamente aí ia liquidar muita gente. No entanto, enquanto isso não acontece, eu continuo acreditando que a maior probabilidade é que nós possamos sim vir buscar novos patamares ainda este ano. Então, do mesmo jeito que existe assim a possibilidade de vir estar buscando essa base dessa cunha, eu acredito que seguindo a tendência majoritária em todos os tempos gráficos maiores, eu vejo a maior probabilidade ainda de nós vir novamente testar esse topo da cunha ascendente que temos seguido desde o início de 2023. Aí traria o Bitcoin para as regiões aqui próximas dos 150 mil dólares. E aí seria certamente um movimento em que ia liquidar muita gente que está apostando na baixa do Bitcoin. Então, trazendo para o tempo gráfico mais curto, eu vejo que nós estamos em um padrão de equilíbrio desde o último movimento de queda. A gente consegue enxergar facilmente esse padrão de equilíbrio desde o último movimento de queda. Estávamos dentro de um padrão de equilíbrio anteriormente, que era basicamente essas regiões aqui. E aí, como eu havia dito já nas minhas redes sociais, esses padrões que tendem a se apertar, ele busca liquidez para ambos os lados. E de fato ele buscou essa região e agora buscou a região de baixo. Então, ao meu ver, nós formamos outro padrão de equilíbrio agora, um padrão um pouco maior, que basicamente foi desde o fundo do dia 10 de outubro do Twitter do Trump, e agora nós estamos dentro dele, lateralizando, e eu vejo sim a boa probabilidade de acontecer como aconteceu com esse movimento anterior, que era um pouco menor, o triângulo um pouco menor. Ele vem buscar liquidação na região superior para depois buscar liquidação também na região de baixo do canal. E enquanto o preço estiver dentro desses padrões aqui, eu acredito que ele vai ficar lateralizando, buscando liquidez. A grande maioria das pessoas que estão apostando muito alavancado na alta, ou até mesmo as pessoas que estão alavancado apostando na baixa, no short. Então ele tende a ficar lateralizando e violinando para cima e para baixo, liquidando a galera aí, que está muito otimista ou muito pessimista no mercado. Eu falei sobre esse padrão nas minhas redes sociais, que essa região era uma região em que existia uma boa probabilidade do preço recusar e vir buscar liquidação na parte de baixo. Eu disse isso nas minhas redes sociais nesse post, que o preço ele estava num padrão de alta interessante, porém, nesse exato momento em que rompeu esse triângulo simétrico, ele acabou encontrando as resistências aqui da média móvel de 200 período, no 4 horas, e houve também uma queda significativa de Open Interest. Então, alinhando juntamente com essa queda de Open Interest, que eu havia afirmado que até essas regiões em que o preço bateu na região de 114 mil dólares aproximadamente, estava tendo um aumento de Open Interest significativo, porém, quando atingiu essas regiões, houve uma queda de Open Interest e o preço continuou subindo. Então, eu havia dito que existia a maior probabilidade do preço fazer esse falso rompimento e, de repente, buscar essas regiões da base do triângulo simétrico, ou até mesmo em um caso mais extremo, nessas regiões aqui inferior desse triângulo, que foi exatamente onde o preço buscou nesses últimos movimentos. O preço, após fazer esse falso rompimento acima das médias de 200 períodos, ele veio buscar liquidação na região aqui de baixo. Então, agora se forma um novo padrão de equilíbrio. Eu acredito que existe uma boa probabilidade de ele continuar nessa mesma lateralização, buscando liquidez para ambos os lados, que é basicamente um padrão de, ao meu ver, enquanto estiver acima das médias de 200 períodos do diário, eu consigo achar um padrão totalmente saudável, um padrão de acumulação para continuar a manutenção da alta de uma forma saudável. Mas antes disso, o preço existe sim uma boa probabilidade de ficar buscando liquidez e liquidando a grande maioria das pessoas que entra muito alavancada nesses movimentos de rompimento. Então ele vem fazendo falsos rompimentos para cima e para baixo e liquidando a grande maioria dos traders e das sardinhas que estão entrando nesse momento, acreditando que ou vai a 70 mil dólares ou vai subir a 150 mil dólares de uma vez só. Então essa é a jogada do mercado, ele fica brincando com seus sentimentos, subindo e descendo antes de fato tomar uma decisão de alta ou de baixa, que ao meu ver, seguindo os indicadores e seguindo a análise macro, eu ainda acredito, consigo acreditar que a maior probabilidade é que o preço venha a retomar novas altas ainda, antes de entrar num bear market. No entanto, o que nós precisamos de começar a ver, então, para acreditar que os primeiros indícios em que podemos buscar novos
novos patamares históricos ainda esse ano, ou talvez ainda esse mês. Esse triângulo simétrico, o primeiro ponto é que ele tem que ser rompido, obviamente, para cima e conseguir ficar acima dessas médias de 200 períodos, que não tem conseguido desde a última queda do Twitter do Trump, em 10 de outubro. O preço só vem se lateralizando abaixo. Tentou fazer rompimento, que foi falso, e voltou às regiões de baixo. Então seria interessante que pelo menos numa hora começássemos a ficar acima dessas médias de 200 períodos. Posteriormente, no 4 horas, conseguir ficar a média sustentando acima dessas médias de 200 períodos para conseguir trazer novos movimentos significativos de alta agora no médio e no longo prazo. Enquanto isso, no curto prazo, enquanto isso não acontecer, eu não consigo acreditar numa retomada de alta antes que se mantenha acima dessas médias de 200 períodos, começando aqui pelo 1 hora e o 4 horas. Nota-se que até mesmo no 15 minutos o preço tende a chegar nessas regiões das médias de 200 períodos e o preço lateraliza e acaba perdendo. Então precisamos, no curto prazo, começar a romper essas regiões em que as médias de 200 períodos tende a oferecer uma certa resistência, que mostra que o preço ainda precisa de um pouco mais de força para retomada. E fazendo uma sincronia com a análise de sentimento, esse movimento poderia estar acontecendo se houvesse uma subida de preço juntamente com a subida de Open Interest, e não é o que está acontecendo. O preço teve uma pequena queda esses últimos dias, e o Open Interest teve uma subida também não muito relevante, mas mostra basicamente que nós ainda se encontramos nesse padrão de equilíbrio, se encontramos ainda nesse padrão de acumulação, porque o preço primeiro ele cai um pouco com o Open Interest subindo, e agora ele está voltando a subir um pouquinho com o Open Interest caindo. Então, o que nós precisamos de ver é um movimento contrário a esse. Conseguimos ver os preços começar a subir e juntamente com o Open Interest. Isso vai mostrar que existe sim a possibilidade de novamente retestar as médias de 200 períodos e trazer novos movimentos de alta para o Bitcoin. Precisamos também de ver esses longs e shorts começando a cair um pouco, e exatamente não é o que está acontecendo. Nós estamos agora em 2,3 longs para cada short, então mostra que ainda tem mais pessoas longando do que shortando, e o que seria fundamental, o que seria saudável é ver um movimento em que os preços começassem a subir novamente, juntamente com o Open Interest subindo, e a grande maioria das pessoas começando a fazer movimentos de short, começar a shortar mais. E esse movimento do Open Interest subindo junto com o preço. Esse seria um movimento ideal, esse seria um movimento talvez mais genuíno de alta para os preços. Então, enquanto não houver Open Interest na subida do preço, eu não consigo acreditar que teremos força para romper essas regiões que têm apresentado resistência. No entanto, é significativo também que quando o preço cai, não tem muito aumento significativo no Open Interest, então mostra que também não há interesse na queda. Então, se também não há interesse na queda, é mais um motivo para eu acreditar que nós podemos estar apenas num padrão de acumulação para ter novas retomadas de alta. Agora, se o preço tivesse quedas significativas, tivesse velas como essa de Open Interest, que tivesse indicando em que existe um interesse significativo no movimento, poderia ficar perigoso e poderia acreditar que viria mais quedas. No entanto, essa entrada de Open Interest não foi no movimento de queda, foi no movimento de alta. Inclusive, foi no movimento de alta desses últimos que saiu da região ali do dia 30 de outubro até a região mais ou menos do 31 de outubro, que foi 2 dias, que teve uma alta relativamente boa, a casa de uns 5% mais ou menos. Então, ao meu ver, os indicadores de sentimento permanecem saudáveis, mas precisamos de ver uma nova entrada de capital, um novo interesse no movimento para acreditar em novas altas. Eu também citei esse movimento, esse é o indicador que mostra basicamente quem está comprando, se é a sardinha ou se são os grandes players. E eu mostrei também nas minhas redes sociais em que esse movimento estava sendo um movimento bonito, estava se tornando um movimento genuíno, em que as grandes instituições, ordens acima de 100k, estavam comprando e as sardinhas estavam vendendo. E eu tenho batido já na tecla disso aqui no canal. Na maioria das vezes, grande maioria, para não dizer todas, sempre que existe um movimento das grandes instituições comprando e as sardinhas vendendo, nós temos altas significativas. Nós tivemos uma alta aqui de 5% mais ou menos, que foi alinhado com as sardinhas ficando pessimista e as grandes instituições comprando. Eu disse isso no meu post também nas redes sociais, aqui, que estava um movimento bonito, estava um movimento significativo, eles estavam vendendo e as grandes instituições comprando. E o índice de medo e ganância estava ali no medo. Então, isso é mais um indício que poderia antecipar um movimento de alta do Bitcoin. No entanto, esse movimento, infelizmente, foi invalidado porque as sardinhas voltaram a comprar. E quando as sardinhas voltam a ter interesse na compra, mesmo que o preço das grandes instituições continue subindo ainda um pouco, eles continuem comprando, em seguida o preço tende a devolver todo o movimento. E é basicamente o que começou a acontecer. As grandes instituições começaram a vender
nota que começou a vender, e a Sardinhas permaneceu comprando, e olha o que aconteceu com o preço. Ele teve uma queda significativa também, desde as regiões aqui, e agora está caindo mais ou menos uns 4%. Então, precisamos de ver esse movimento, as sardinhas começando a ficar negativa, começando a vender, para as grandes instituições voltarem a comprar. Eu não acredito que o preço tenha uma manutenção significativa de alta, enquanto essas sardinhas ainda estiveram otimistas comprando. Então, é um indicador que eu sempre acompanho, e eu acho significativo, eu acho relevante está passando para vocês também, para vocês estar acompanhando e poder ajudar vocês também a ter os resultados que eu tenho. Então, aproveitando o momento, galera, se vocês estão gostando do vídeo até aqui, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações aí, deixem nos comentários as suas críticas, as dúvidas e sugestões. Se possível, também me siga nas redes sociais, @monetize seu dinheiro. Pode ver que o canal é bem novo, está começando agora, não tem nenhum seguidor. Então seria muito legal se vocês pudessem me ajudar nessa jornada aí de criação de conteúdo, que a gente se esforça muito aí para trazer um conteúdo relevante, para trazer um conteúdo aí que de fato venha a agregar na vida de vocês, nos investimentos de vocês, e que vocês possam ter os mesmos resultados que eu tive. Eu multipliquei meu capital em mais de 5 vezes nesse longo dos anos de investimentos, e foi de uma forma consistente, de uma forma técnica e de uma forma totalmente profissional, e sem apostar em moedas milagrosas, sem apostar em fórmula mágica. Enfim, é como eu costumo dizer, não existe um sucesso sem trabalho. Então é necessário que você trabalhe, você se dedique, que você estude, e eu tenho feito isso no longo dos anos. Eu sou investidor há pelo menos 10 anos, eu sou entusiasta de criptomoedas há pelo menos 5, então eu já estou há alguns anos já nessa jornada, e certamente a chave de tudo isso, o que mudou a minha jogada, foi a análise de sentimento do mercado, e essa é a proposta do canal. Então, se você está gostando do conteúdo, considere se inscrever, ative as notificações e me acompanhe nas redes sociais, @monetize seu dinheiro, no Instagram, no TikTok, @monetize seu dinheiro, e me siga lá. Eu tenho LinkedIn, Facebook, Twitter, procura lá, @monetize seu dinheiro, que vocês vão me achar, e eu vou ficar muito contente em ter vocês lá me seguindo nas redes sociais e me seguindo também aqui no canal. E vai ser muito legal aí poder lá na frente, quando o canal tiver milhões de pessoas inscritos, vocês dizerem que foi um dos primeiros a se inscrever no canal. Eu tenho certeza que o canal vai crescer muito e vai ajudar muitas pessoas a ter os mesmos resultados significativos que eu tive. Então, retomando aqui para análise, eu gostaria de ter uma região significativa nessa ferramenta que eu acho poderosa, que é o CoinGlass. Eu acompanho essa ferramenta também há alguns anos, e ela tem uma taxa de assertividade também boa, muito boa mesmo, e eu consigo enxergar regiões importantes ainda em que o preço, se voltasse, liquidaria uma galera significativa no mercado. Até as regiões de 104 mil dólares, a gente teria pelo menos 1,4 bilhões, praticamente 1,5 bilhões de liquidação em pessoas que estão longando em pelo menos aí 100 vezes alavancado. Então, essa região aqui mostra uma região de interesse significativa em que o preço, se voltasse, encontraria bastante liquidação. Eu consigo também achar essa correlação também nesse mapa de calor. Esse mapa de calor aqui eu já tenho mostrado também nas minhas análises há um tempo, que existe uma região aqui abaixo desses fundos dos 106 mil dólares até a região 104 mil dólares, onde tem uma quantidade significativa de dinheiro. Obviamente que não é um mapa de calor tão forte quanto esse, e mostra como essas regiões de calor servem como uma região magnética em que puxa o preço, e também, após atingir, ela serve ou como resistência nessa região ou como suporte nas regiões abaixo. Então eu acredito que o preço tem boas chances de segurar nessas regiões aqui abaixo aqui, por justamente ser umas regiões que representam uma liquidação em massa. Então, alinhando isso ao price action, eu particularmente gostaria de estar investindo novamente. Eu estou com basicamente 20 a 30% de caixa. Eu voltaria a estar comprando, a chegar próximo de zero em caixa, se voltássemos para essas regiões aqui abaixo dos 104, pelo menos 104 mil dólares, abaixo de 104 mil dólares, é onde se encontra as regiões de interesse em que o preço venha buscar liquidações mais fortes. Então, eu, nesse exato momento, na minha concepção, eu só voltaria a comprar nessas regiões. Note que o preço ele estava dentro desse padrão e buscou essa região de liquidação aqui dos 108 mil. Isso aqui é no tempo de 2 semanas. Então, quanto maior esse tempo, obviamente, mais significante é a região. Então, no 3 meses, aqui tem uma região significativa aqui abaixo já dos 106 mil dólares. Então, eu ainda acredito que é possível sim uma busca por essas regiões. Embora já aconteceu do preço não voltar a essas regiões para liquidar as pessoas, ou pelo menos chega perto e não exatamente já busca liquidez de uma vez, como aconteceu aqui,
o preço chegou muito próximo a essas regiões e voltou a retestar regiões de baixo, não liquidou o pessoal aqui acima, existe essa possibilidade também. No entanto, é um indicador que eu gosto de estar acompanhando, porque juntamente com a análise técnica, eu consigo estar me posicionando melhor para minhas tomadas de decisões. Então, como tem essas regiões aqui significativas e como eu também consigo encontrar justamente nesse mapa também, até as regiões aqui dos 104 mil, eu consigo ver aqui pelo menos 1,5 bilhões de dólares, seria onde a maioria das pessoas estariam sendo liquidadas, é o momento que eu gostaria de estar comprando. Então eu sempre opero a favor do pânico ao meu favor e da euforia ao meu favor. Nesse momento a gente está em pânico, mas eu acredito que ainda exista uma maior probabilidade, ainda tem mais espaço para pânico. Olhando aqui os indicadores de medo e ganância, nós estamos em 42, estamos em medo. Isso já é bom. Mas eu acredito ainda que exista mais espaço ainda para uma queda, talvez um pouco mais acentuada, para buscar liquidez naquela região, ali abaixo que eu acabei de mostrar. Esse índice de pânico entraria em extremo pânico e era um movimento que eu iria gostar de estar me expondo novamente. Eu, particularmente, opero assim, eu já estou bem posicionado, então para voltar a me posicionar com o caixa que eu ainda tenho, eu prefiro ver um pânico mais generalizado ou uma euforia generalizada para eu começar também a realizar parte das minhas posições, que é o que eu já fiz no longo desses anos, no longo desses últimos meses, eu tenho realizado bem aos poucos, e se voltarmos a termos esses movimentos de alta, eu vou estar realizando mais um pouquinho, vendendo mais um pouco, para exatamente nesses momentos de pânico que estamos passando, poder fazer novas compras, assim como eu fiz nesse do Twitter do Trump, nessas regiões aqui, eu consegui fazer algumas compras nessas regiões, eu não consegui buscar o fundo aqui do 102, mas eu peguei um pouco abaixo, peguei um pouco mais acima, mas no geral eu ainda estou numa posição tranquila, eu fiz boas compras que eu acredito que vai estar me dando bons resultados no médio e longo prazo. No entanto, em última instância, se nada disso acontecer e se começarmos a formar pivô de baixo abaixo das médias de 200 períodos, note que nesse exato momento está segurando, está um movimento bom, significativo, mas se começar a perder essas regiões, aí eu começo a cogitar a fazer realizações de Bitcoin no longo prazo. Eu estou confortável nessa situação porque eu tenho Bitcoin e o meu preço médio estava na casa de uns 25 mil dólares. Então, qualquer venda que eu faço agora, eu já consegui multiplicar o meu capital em 4 vezes. Então, por isso que eu sempre foco e eu sempre deixo a proposta do canal é que você foque no longo prazo e que você foque nos fundamentos, nos investimentos palpáveis, né? Nos investimentos de forma técnica, movimento sem emoção, sem euforia. E se você focar no médio e longo prazo e esquecer o ruído externo do mercado, você comprar no momento que as pessoas estão vendendo em pânico e vender quando todo mundo está falando que vai a 200 mil dólares, certamente você vai ter resultados no mercado de criptoativos. Mas você precisa de aprender a controlar esse seu medo e a ganância e utilizar isso ao seu favor. Pelo CoinMarketCap também estamos em medo, na região dos 36, aqui está no 42. Então são dois indicadores que me ajudam a me situar em relação ao sentimento comum do mercado. Então, para finalizar, de forma geral, nós já fizemos um apanhado do mercado, analisamos as regiões mais importantes em que precisamos se segurar para uma manutenção da alta significativa. Ao meu ver, ainda estamos em um padrão saudável e a maior probabilidade é de alta e o resto, o que está acontecendo, é ruído. Então, eu gostaria também de estar mostrando para vocês aqui o calendário econômico dessa semana. Hoje vamos ter o PMI, que mostra os dados sobre os empregos dos Estados Unidos. Também teremos o da ofertas de empregos dos Estados Unidos, que é na terça-feira, amanhã, né, dia 4 de novembro. Teremos o pedido iniciais de seguro-desemprego na quinta-feira. E o payroll, que era o mais importante, não vamos ter por conta desse apagão, né, que os Estados Unidos passou em relação aos dados. Teve uma parada no shutdown, e por conta desse shutdown não vai ter dados para estar acompanhando do payroll, acredito agora que só terá no início de dezembro. Então, basicamente, teve o discurso do Jerome Powell a semana passada, e isso acabou trazendo uma certa incerteza para as pessoas em relação o possível corte de juro em dezembro, que já estava bem precificado que teria, e depois as pessoas voltaram a ter um certo receio, dizendo que não teriam mais. Agora, no caso, os analistas acreditam que existe essa possibilidade, até mesmo pelo Jerome Powell ter dito isso, né? Então, mas, de qualquer forma, ainda a grande maioria das pessoas acredita, né, como o Polymarket está dizendo aqui, a grande maioria das pessoas acredita, 70% das pessoas ainda acredita que vai ter corte, 30% acredita que não. Então, de modo geral, o que talvez seria interessante, o que seria interessante ao meu ver, é ver o mercado de trabalho dos Estados Unidos talvez apresentar uma certa fraqueza, porque se ele apresentar uma certa fraqueza, pode ajudar a decisão do Jerome Powell em cortar mais 0,25 pontos, né, na taxa de juros dos Estados Unidos. Se o mercado de trabalho continuar se aquecendo, o mercado de trabalho se demonstrar resiliente
existe sim a possibilidade de não haver esse corte em dezembro, e a grande maioria das pessoas que ainda estão acreditando que haverá, passar a ficar pessimista e nós ter sim um movimento de queda mais significativo nos mercados e, em consequência disso, também nos criptoativos. No entanto, é muito cedo para decidir, é muito cedo para tomar qualquer tipo de decisão, porque existem dados importantes ainda para ser divulgado esse mês e ainda existem dados também importantes para ser divulgados no início do mês que vem, até a próxima reunião. Então, até lá, muitas coisas vão acontecer, tem os dados da inflação também que vão ser divulgados. Então, basicamente, o que nós precisamos nesse exato momento ter caixa para, se caso o preço voltar às regiões em que um medo extremo tomará conta do mercado, em que as regiões de fundos desses últimos movimentos venham a ser retestadas, nós ter um caixa significativo para estar comprando. E se caso o preço não vir voltar para essas regiões, nós também estar posicionado para poder surfar a alta e fazer realizações gradativas. Então, independente, é o que eu sempre prego aqui, não importa se o preço vai subir ou se ele vai cair, nós precisamos de ter uma tática de investimento já estabelecida para não deixar nem o medo e nem a ganância influenciar nas suas atitudes. Então, ela só vai influenciar ao seu favor e não de forma pejorativa contra você. Então, se você tiver uma estratégia clara, se você tiver um caixa reservado para, se um momento de queda você estar contente por poder estar fazendo boas compras e nos momentos de altas você também estar confortável porque você está exposto ao mercado e poder fazer realizações aos poucos na subida, certamente no médio e longo prazo você vai se diferenciar, você vai destacar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro no mercado de criptoativos, porque infelizmente eles são apostadores e eles não são investidores técnicos e investidores profissionais. E o objetivo do canal é que vocês foquem no longo prazo. E existe até uma frase do Warren Buffett que eu postei também nas minhas redes sociais, né, dizendo que é, um, o mercado é um mecanismo para transferir dinheiro dos pacientes para os pacientes. Nosso prazo preferido para a manutenção dos investimentos é sempre para sempre, né? Investimento é para sempre. Então, basicamente, acho que é um exemplo aí do anti-ruído, né? Você conseguir não deixar as emoções, não deixar as informações externas acabar te atrapalhando nas suas tomadas de decisões. As questões externas têm que ajudar você, têm que fortalecer a sua tese de investimento, têm que ajudar você a se diferenciar da grande maioria das pessoas que vão estar operando contra aquele movimento. De forma resumida, comprem ao som dos canhões e vendam ao som dos violinos, também é uma frase antiga já, que as pessoas dizem já no mercado, e se você conseguir incutir isso na sua mente, nas suas tomadas de decisões, certamente o seu resultado vai ser positivo. Beleza? Então é isso, boa semana, bons investimentos a todos e nós se vemos em breve em mais uma análise do mercado de criptomoedas.